Não importa se é manhã, tarde ou noite. Toda hora é hora de aprender química. Iremos iniciar o estudo do bloco FQ. Neste bloco, iremos estudar a fisicoquímica. E para entender a fisicoquímica como um todo, será necessário rever algumas definições e conceitos importantes, compreender e muitas vezes interpretar, bem como dominar a matemática básica. Haja visto que neste bloco haveremos de trabalhar com as 4 operações envolvendo números decimais, potências e até mesmo logaritmos. Bloco FQ, aula 01, solução. Inicialmente iremos definir solução. O que vem a ser mesmo uma solução? Solução nada mais é do que uma mistura homogênea. Se é uma mistura, ela será constituída por 2 ou mais componentes. Se depararmos com uma solução constituída por 2 componentes, um dos componentes será o soluto, que é a substância dispersa. Ela irá dispersar de uma forma homogênea. E a outra substância será o solvente, substância dispersante ou dispergente, substância que irá dissolver o soluto. E se a mistura for constituída por mais de 2 componentes? Um dos componentes é o solvente, componente este que define o estado físico da solução. E os outros componentes serão os solutos. E quando falamos de soluções, a primeira coisa que vem na mente é de que as soluções são líquidas. Não. Existem soluções sólidas, existem soluções gasosas e existem soluções líquidas. Um bom exemplo de uma solução sólida é o ouro 18 quilates, que é constituído por 75% de ouro puro, 12,5% de prata pura e 12,5% de cobre puro. Observe que nessa mistura, o ouro é o constituinte de maior quantidade. Logo, o ouro será o solvente dessa solução, enquanto que a prata e o cobre serão os solutos. Existem soluções gasosas. Um bom exemplo é o ar atmosférico puro. O ar atmosférico puro é constituído por 78% de gás nitrogênio, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases. Observe que, neste caso, o gás nitrogênio, por ser o constituinte de maior quantidade, será o solvente dessa solução, enquanto que o gás oxigênio e os outros gases serão os solutos. E existem as soluções líquidas. Estas são as mais importantes para o estudo da fisicoquímica. Podemos ter uma solução líquida constituída por sólido e líquido. Como trata-se de uma solução líquida, neste caso o líquido será o solvente, enquanto que o sólido ou os sólidos serão os solutos. Existem soluções líquidas formadas por líquido. Neste caso, o líquido de maior quantidade será o solvente, enquanto que o líquido ou os líquidos de menores quantidades serão os solutos. E existem soluções líquidas formadas por gás e líquido. Como trata-se de uma solução líquida, o líquido será o solvente dessa solução, enquanto que o gás será o soluto desta solução. Então, os componentes de uma solução são soluto ou solutos. Eu posso ter um ou mais de um soluto. E o outro componente é o solvente.
Para diferenciar, iremos sempre representar as unidades de soluto acompanhado pelo índice 1 e sempre a unidade de solvente acompanhado pelo índice 2. A soma de soluto mais solvente vai me dar uma solução. Vamos imaginar que nós dispomos aí de 100 gramas de água e 10 gramas de cloreto de sódio. Ao dissolver o cloreto de sódio em água, nós vamos obter uma mistura homogênea, uma solução. Neste caso, trata-se de uma solução líquida. A água será o solvente, enquanto que o cloreto de sódio será o soluto. Observe que esta solução terá uma massa de 110 gramas. 100 gramas de solvente, água. 10 gramas de soluto, cloreto de sódio. Se nós tomarmos uma alíquota desta solução, a 10ª parte de uma solução, por exemplo, 11 gramas. Ao tomarmos 11 gramas dessa solução para estudo, observamos que nesta alíquota existem 10 gramas de solvente, água, e 1 grama de soluto, cloreto de sódio. Observe que a proporção entre soluto e solvente mantém-se sempre constante. Vamos então verificar uma solução líquida formada por sólido ou sólidos e líquido. Eu disponho aí de 3 beckers. Nós vamos preparar 3 soluções. Vamos aproveitar e vamos classificá-las de acordo com a quantidade de soluto dissolvido. No becker de número 1, nós temos o becker de número 2 e o becker de número 3. No becker de número 1, nós vamos adicionar 100 gramas de água, 30 gramas de cloreto de sódio e vamos aferir a temperatura. Por exemplo, esta temperatura é de 20 graus. Por que a preocupação com a temperatura? Porque o fator temperatura interfere na solubilidade dos solutos. Logo, como todas as 30 gramas de cloreto de sódio foram dissolvidas em 100 gramas de água, passamos a ter uma mistura homogênea, passamos a ter uma solução. Esta solução terá uma massa de 130 gramas. Como a quantidade de cloreto de sódio é inferior ao seu coeficiente de solubilidade, nós a classificamos como sendo solução insaturada. Quantidade de soluto dissolvido inferior ao seu coeficiente de solubilidade. No becker de número 2, nós vamos colocar 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio e aferir a temperatura, 20 graus. Observe bem que passamos a ter uma mistura. Como trata-se de uma mistura homogênea, porque todas as 36 gramas de cloreto de sódio foram dissolvidos, nós passamos a ter uma solução cuja massa será de 136 gramas. Como esta é a quantidade máxima de cloreto de sódio, 36 gramas, que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus, nós passamos a classificar como sendo uma solução saturada. Então, solução saturada são soluções onde a quantidade de soluto é uma quantidade máxima dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Já dá para fazer a distinção entre soluções saturada e insaturada. Saturada, utiliza-se a quantidade máxima, aquela quantidade que nós conseguimos dissolver no máximo, enquanto que as soluções insaturadas são soluções em que colocamos uma quantidade inferior à sua quantidade máxima, ao seu coeficiente de solubilidade. E no becker de número 3, nós vamos colocar 100 gramas de água, 37 gramas de cloreto de sódio. Observe que a quantidade máxima que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água a 20 graus é uma quantidade de 36 gramas. Como nós colocamos 37 gramas, vai aparecer 1 grama de cloreto de sódio sólido.
não dissolvido. Esta quantidade é o excesso. Logo, passamos a ter aqui uma solução. 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio. E esta solução é uma solução saturada. Mais 1 grama de corpo de fundo. Logo, teremos uma solução saturada nesse sistema, quantidade máxima de soluto dissolvido em 100 gramas de água a 20 graus, e mais 1 grama de corpo de fundo. Observe que esse sistema de número 3 trata-se de um sistema heterogêneo e não homogêneo. Observe ainda que eu estou dividindo o sobrenadante como sendo a solução saturada e o excesso como sendo um corpo de fundo. Para dissolver este excesso, é necessário fazer alguns procedimentos. Ou devemos adicionar uma quantidade maior de solvente, no caso da água, ou haveremos de mudar a temperatura. Nós então vamos pegar esse recipiente com 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio. Observe que nesse caso eu tenho uma solução saturada em corpo de fundo. Daí nós vamos tampar o recipiente. Por que tampar o recipiente? Para impedir que ao aquecermos a água evapore. E vamos aquecer a uma temperatura de 60 graus. Daí nós conseguimos dissolver este excesso, passando a ter uma solução, uma mistura homogênea sem corpo de fundo. Solução saturada. Esta é a quantidade máxima de cloreto de sódio que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água a uma temperatura de 60 graus. Observe que eu mudei a temperatura e, portanto, eu aumentei a quantidade de soluto dissolvido. Daí, nós podemos dizer que esta solução é uma solução saturada a uma temperatura de 60 graus. Nós vamos agora deixar em repouso, resfriando até que a temperatura atinja 20 graus. Quando a temperatura atingir 20 graus em repouso, eu passo a ter uma solução pesando 137 gramas. E esta solução, a 20 graus, ela será classificada como sendo solução supersaturada. Qualquer movimento que fizermos nesse recipiente, qualquer agitação, vai fazer com que ocorra a formação de um precipitado. Logo, esta solução ela é altamente instável. Vamos agora analisar a solução líquida formada por líquidos. Eu disponho aí de um balão volumétrico com a capacidade de 250 ml. Eu vou colocar nesse balão 150 gramas de água e 125 gramas de álcool etílico, etanol puro. Observe que trata-se de 2 líquidos polares, semelhante dissolve semelhante. Água e álcool formam um sistema homogêneo, uma solução. Daí, nós podemos aferir a temperatura, 20 graus. Logo, esta solução terá uma massa de 275 gramas. Neste caso, a água, por ser o constituinte de maior quantidade, será o solvente, enquanto que o álcool, por ser o constituinte de menor quantidade, será o soluto. Nós podemos também deparar com uma solução líquida formada por gás e líquido. Neste caso, quem determina o estado físico da solução é o solvente. Neste caso, o líquido será o solvente, enquanto que o gás será o soluto. Vamos imaginar uma garrafinha de água mineral. Esta garrafinha contém 500 ml de água com gás, a uma temperatura de 20 graus. Eu estou afirmando que todo o gás está dissolvido na água. Existem alguns fatores que interferem na solubilidade de um gás no líquido. Um dos fatores é o fator temperatura. Quanto maior for a temperatura do sistema, menor será a solubilidade do gás no líquido.
Se nós aumentarmos essa temperatura, por exemplo, para 40 graus, irá formar bolhas de gás dentro da garrafinha. Logo, o fator temperatura interfere na solubilidade. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade de um gás no líquido. Observe que para soluções em que apresenta gás e líquido, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás no líquido. Logo, temperatura e solubilidade dos gases no líquido são inversamente proporcionais. O outro fator que interfere na solubilidade do gás no líquido é o fator pressão. Observe que esta garrafinha está tampada, fechada. Nós vamos abri-la. Quando abrimos, iremos observar o desprendimento do gás. Isto quer dizer, ao abrir a garrafinha, nós estamos diminuindo a pressão. E quando diminuímos a pressão, escapa os gases. Isso quer dizer que parte do gás sai do recipiente. Então, a diminuição da pressão faz com que a solubilidade do gás no líquido diminua. Logo, pressão e solubilidade de gás no líquido são grandezas diretamente proporcionais. À medida que diminuímos a pressão abrindo a garrafinha, vai fazer com que a solubilidade do gás também diminua. Vamos agora verificar o que vem a ser o coeficiente de solubilidade. Fizemos representar por ser S, C de coeficiente e S de solubilidade. Mas o que vem a ser mesmo o coeficiente de solubilidade? É uma quantidade máxima de soluto que conseguimos dissolver em uma determinada quantidade fixa de solvente a uma dada temperatura. Observe bem, para determinar a quantidade de soluto solúvel, eu preciso conhecer a quantidade de solvente e eu preciso conhecer a temperatura. E se o soluto for um gás? Nós haveremos de conhecer também um outro fator, que é o fator pressão. Vamos apresentar a vocês alguns coeficientes de solubilidade de alguns solutos. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. Nós vamos pegar aí 100 gramas de água e uma temperatura de 20 graus. Nestas condições, nós conseguimos dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. Logo, este é o coeficiente de solubilidade em 100 gramas de água. Como o cloreto de sódio é solúvel em água, teremos uma solução líquida. Logo, o líquido é quem determinou o estado físico da mistura da solução. Logo, o líquido será o solvente, enquanto que o sólido cloreto de sódio será o soluto. E a solução? A solução terá uma massa, cuja soma é a soma da massa do soluto mais a soma da massa do solvente. Logo, esta solução terá uma massa de 136 gramas. Vamos tomar um outro coeficiente de solubilidade. Neste caso, é o sulfato de sério. Nós vamos pegar 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Observe que eu estou pegando a quantidade fixa de água e uma temperatura conhecida. Nestas condições, nós conseguimos dissolver no máximo 25 gramas de sulfato de sério. Logo, trata-se de uma solução líquida. Neste caso, o meu solvente será a água, enquanto que o sulfato de sério será o soluto. E a minha solução terá uma massa de 125 gramas. Um outro exemplo, nós vamos pegar o cloreto de amônio, coeficiente de solubilidade do cloreto de amônio. Nós vamos pegar 100 gramas de água a uma temperatura de 40 graus. Nesta temperatura, eu consigo dissolver no máximo 37,2 gramas de cloreto de amônio. Logo, como trata-se de uma solução líquida, neste caso, a água será o solvente, enquanto que o cloreto de amônio será o soluto. E esta solução terá uma massa de 137,2 gramas. Vocês
não são obrigados a memorizar coeficiente de solubilidade. A quantidade máxima que nós conseguimos dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Essas informações são fornecidas em qualquer que seja a questão. Vamos agora estudar alguns fatores que interferem na solubilidade. Um dos fatores é a quantidade de solvente. Nós conhecemos aí o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio. Em 100 gramas de água, a uma temperatura de 20 graus, nós conseguimos dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. Eu vou preparar então esta solução. Eu disponho aí de um becker e a este becker eu adiciono 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio a uma temperatura de 20 graus. Com isso, teremos uma mistura homogênea, onde a quantidade de soluto é a quantidade máxima. Teremos aí 136 gramas de solução. Como 36 gramas é a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus, esta solução será classificada como sendo solução saturada. Nós vamos pegar essa mesma solução a 20 graus, 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio. E nós vamos aumentar a quantidade de solvente. Nós vamos adicionar a essa solução 20 gramas de água. Observe que agora teremos 120 gramas de água e 36 gramas de cloreto de sódio. Esta solução terá uma massa de 156 gramas de solução. Observe que aumentei a quantidade do solvente, mantendo fixa a quantidade de soluto. Logo, esta solução, que antes era saturada, ao aumentarmos a quantidade de solvente, ela passa a ser classificada como solução insaturada. Vamos pegar a mesma solução saturada, contendo 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio a uma temperatura de 20 graus. Eu quero agora diminuir a quantidade de solvente. Quando vocês retiram uma determinada quantidade desta solução, vocês estão retirando tanto o solvente quanto o soluto. Então, para fazer com que diminua a quantidade somente de solvente, eu devo aquecer. E ao aquecer, eu vou perder solvente. Eu estou perdendo aqui 20 gramas de água. Esta solução agora contém 80 gramas de água e 36 gramas de cloreto de sódio. Observe que eu consigo dissolver 36 gramas em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Como agora eu tenho uma temperatura de 20 graus e somente 80 gramas de água, eu vou dissolver a uma quantidade inferior a 36 gramas. Logo, serão dissolvidas das 36 gramas apenas 28,8 gramas de cloreto de sódio. Eu passo a ter aqui uma solução saturada com 80 gramas de solvente, água, 28,8 gramas de soluto dissolvido, passando a ter uma solução saturada a uma temperatura de 20 graus. E vai aparecer o excesso, pois eu tinha colocado aqui 36 gramas de cloreto de sódio. Como foram dissolvidas 28,8 gramas de cloreto de sódio, formou um precipitado de 7,2 gramas de cloreto de sódio sólido. Daí passamos a ter uma mistura homogênea, uma solução saturada e formação de um corpo de fundo. Isto a uma temperatura de 20 graus. Solução saturada com corpo de fundo. Um outro fator que interfere na solubilidade é o fator temperatura. Nós vamos analisar esse fator utilizando dois tipos de solutos.
solutos cuja dissolução é endotérmica. À medida que aumentamos a temperatura, vamos aumentar a solubilidade. Nós sabemos que em uma temperatura de 20 graus Celsius, em 100 gramas de água, nós conseguimos dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio. Com isso, teremos uma solução saturada. Vamos preparar essa solução saturada. Neste becker, nós vamos colocar 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio a uma temperatura de 20 graus. Logo, essa solução pesará 136 gramas e ela é saturada porque esta é a quantidade máxima que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Nós vamos pegar essa mesma solução saturada a 20 graus, 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio. Temos aqui uma solução saturada. Eu quero então aumentar a temperatura. E para aumentar a temperatura eu tenho que fechar o recipiente. Por quê? Porque se eu deixá-lo aberto, vai evaporar o solvente, vai evaporar a água, vai diminuir a quantidade de solvente dentro do soluto. E eu não quero diminuir a quantidade de solvente, eu quero aumentar somente a temperatura. Eu vou aquecer a uma temperatura de 60 graus. Quando eu aqueço a uma temperatura de 60 graus e o cloreto de sódio apresenta um comportamento de dissolução endotérmica, isso quer dizer que aumentando a temperatura aumenta a solubilidade. Daí passo a ter uma solução insaturada. Por que insaturada? Porque nesta temperatura nós conseguimos dissolver uma quantidade superior a 36 gramas de cloreto de sódio. Como eu só tenho 36 gramas de cloreto de sódio, eu passo a classificá-la como sendo uma solução insaturada, só que a uma temperatura de 60 graus. Vamos fazer o mesmo experimento, diminuindo a temperatura. Eu tenho aqui 100 gramas de água, 36 gramas de cloreto de sódio a 20 graus. Eu tenho uma solução saturada. Eu vou agora diminuir a temperatura para 10 graus. Observe que o cloreto de sódio apresenta uma dissolução do tipo endotérmica. Logo, nesta temperatura, diminuindo a temperatura, eu vou diminuir a quantidade de cloreto de sódio dissolvido na solução. Eu vou conseguir dissolver somente 32 gramas. Então, eu tenho aqui uma solução e a formação de um corpo de fundo de 4 gramas de cloreto de sódio. Logo, teremos uma solução saturada, pesando 132 gramas, e 4 gramas de cloreto de sódio no estado sólido. Solução saturada com corpo de fundo. Vamos agora analisar esse mesmo fator temperatura utilizando um soluto cujo comportamento é um comportamento exotérmico. Isso quer dizer que à medida que aumentamos a temperatura, diminui a solubilidade. Observe que este comportamento é o comportamento inverso ao anterior. Nós conhecemos o coeficiente de solubilidade do sulfato de sódio. Em 100 gramas de água, a uma temperatura de 20 graus, nós conseguimos dissolver no máximo 10 gramas de sulfato de sódio. Nós vamos então preparar essa solução saturada. Nesse becker eu coloco 100 gramas de água, 10 gramas de sulfato de sódio a uma temperatura de 20 graus. Logo teremos uma mistura homogênea, uma solução. E esta solução é saturada porque esta é a quantidade máxima que nós conseguimos dissolver em 100 gramas de água nessa dada temperatura. Logo, esta solução saturada pesará 110 gramas. Nós vamos pegar essa mesma solução com 100 gramas de água e 10 gramas de sulfato de sódio. Nós vamos então tapar o sistema, porque nós vamos aquecer, vamos aumentar a temperatura. Nós tampamos o sistema para impedir a evaporação do solvente. Daí, nós aumentamos a temperatura para 60 graus. Como o comportamento da dissolução do sulfato de sódio é exotérmico,
Observe que o aumento da temperatura fará com que a solubilidade diminua. Eu não vou conseguir dissolver 10 gramas, daí nós passamos a ter uma solução pesando 106 gramas. Observe que nesta temperatura nós conseguimos dissolver somente 6 gramas. Eu tenho uma solução saturada pesando 106 gramas e o restante do sulfato de sério irá precipitar 4 gramas de sulfato de sério. Passamos a ter aqui uma solução saturada com corpo de fluido. Vamos pegar essa mesma solução. 100 gramas de água, 10 gramas de sulfato de sério. Nós vamos agora diminuir a temperatura para 10 graus. Como trata-se de um soluto cuja característica é de dissolução exotérmica, a diminuição da temperatura faz aumentar a solubilidade. Como eu coloquei 100 gramas de água, 10 gramas de sulfato de sério, eu terei uma solução pesando 110 gramas. E esta solução é uma solução saturada a 20 graus. Se diminuirmos a temperatura, isso significa dizer que nós conseguimos dissolver uma quantidade superior a 10 gramas de sulfato de sério. Logo, passamos a ter uma solução insaturada, quantidade de soluto dissolvido inferior ao seu coeficiente de solubilidade nesta temperatura. Observe que está aí toda a teoria sobre solução. Nós iremos disponibilizar uma playlist constituída de aproximadamente 50 questões de vestibulares. Vocês deverão tentar resolvê-los. Qualquer dificuldade que sentir sobre determinada questão, volte à teoria, reveja a teoria, de modo que você consiga resolver todos os exercícios liberados na nossa playlist. Bons estudos e um forte abraço em cada um de vocês.